Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Doutor Financeiro Podcast. Eu sou Lucas Retondo e aqui a gente transforma empreendedor em empresário de verdade. Hoje o assunto é inovação. Eu tenho dois convidados muito especiais. Minha amiga Andiara Zambello, tudo bem? Tudo bem, prazerzaço estar aqui. Show de bola. E o William Seghese, como que você tá? Tudo bem, graças a Deus, prazer em estar aqui com vocês também. Show de bola. Pessoal, Andiara e o William, eles são os responsáveis pelo InovaCip. O Inova é um ambiente que eu conheço, que eu tô lá, é muito bom e gera muitas conexões de inovação. Então, hoje, nosso bate-papo é para falar muito de inovação, conexão, network, como que a gente faz isso acontecer na prática. E eu queria começar com vocês com uma pergunta básica. Para mim, hoje, eu já estou inovando. É a primeira vez que eu entrevisto duas pessoas, estou me adaptando, e para mim isso já é uma inovação. Mas eu queria ouvir de vocês. Andiara, o que é inovação na sua definição? Na minha, do que eu tenho visto, Lucas, é quando você faz algo diferente e que gera um valor. E que tem esse valor percebido. Que pode ser simples, como trazer dois convidados, ou pode trazer um valor muito financeiro bem alto, né? Legal. Tem que medir, então, né? Tem que medir. Inovação sem medir, fica só teste. Criatividade. Senão fica criatividade. Show. E para você, William, o que é inovação, cara? Eu acho que eu compartilho da mesma linha que a Andiara. No final do dia tem que gerar valor para alguém, sabe? Não ficar limitado somente a puff, né? A sala colorida, mas no final do dia entregar valor real para o ser humano, né? Até porque os problemas da humanidade mudam e com elas, né, com esses problemas, vêm as inovações para solucionar esses problemas. E a gente está inovando desde os primórdios, né? Qualquer coisa que a gente for fazendo é uma inovação. Mas vamos lá, me contextualiza um pouquinho, Andiara. De onde surgiu o InovaCip? Qual que é a missão? Como que surgiu essa ideia? Tá bom, ótimo. A CIP, né, Associação Comercial Industrial de Piracicaba, uma das maiores do Brasil. É um orgulho trabalhar na CIP, né? Hoje a gente tem como presidente o Maurício Benato, tem um corpo diretivo, né, que são empresários voluntários que estão lá e eles, incrível, Lucas, eles se dedicam mesmo para potencializar realmente o segmento aqui em Piracicaba e região. Eles trazem sua expertise, né, para esse fomento. O sponsor é o Jorge Aversa, querido Jorge, e hoje o diretor do InovaCip é o Guilherme Gorga. Então, o InovaCip, ele nasce justamente da dor do empresário e, na época, era o Luiz Carlos, presidente, ele foi na NRF, maior feira de varejo do mundo em Nova York. Quando ele estava lá e ele viu tudo aquilo que tinha na NRF, ele ficou assustado. Ele falou, isso vai chegar em Piracicaba. Acho que foi em 2019, algo assim. Vai chegar em Pira e se as lojas, se o varejo não se atentar, eles podem morrer. Então, a gente precisa urgente criar um lugar de apoio para os pequenos e médios negócios para que eles possam perpetuar o seu negócio. Então, o InovaCip, ele nasce com essa proposta. E de lá para cá, desde quando surgiu essa ideia, ele é um organismo vivo, né? Então, ele está sendo construído e de acordo com as percepções que a gente tem tido de respostas de vocês, empresários. Então, o que precisa ter, o que não faz sentido ter, e as pessoas que precisam estar lá, os temas que a gente precisa discutir. E aí ele nasce, então, com essa proposta de ser um lugar, um ecossistema para trazer valor, que a gente estava falando de inovação, apoiar um pequeno e médio empresário para perpetuar o seu negócio. E isso quer dizer que muitas vezes pode ser que mude o modelo de negócio, que tenha que ter expansão ou contração. Aí, cada negócio vai identificar o seu propósito. É se adaptar, né? Exatamente. O mundo está rodando cada vez mais rápido e quem não se adapta fica para trás rápido agora, né? E o belo é que a associação comercial, ela tem por essa missão realmente esse impulsionamento e o fortalecimento das empresas que estão lá como associadas. E é isso que a gente respira todos os dias, é isso que a gente faz e nos motiva. Eu falar que se eu gosto não é até errado, que eu tô lá, adoro o ambiente, comecei com uma mesa, assim que surgiu uma oportunidade já peguei uma sala. Na verdade você começou indo de vez em quando, né? É verdade, comecei frequentando tímido, mas agora vocês vão me aguentar lá por muito tempo. Maravilha. Peguei uma sala para ficar. Isso aí. Então a missão do Inova é ajudar o pequeno e o médio empresário
a conseguir se adaptar ao mercado, usar a inovação para se manter relevante, para se adaptar a esse mundo de mudanças. Mas vamos lá, na prática, William, como que funciona? O que um empresário, um associado pode ir na Inova? Como que ele se relaciona? Como que é, na prática, esse trabalho? Legal. Na prática, o Inova ele busca 5 valores. Densidade, capital, busca tecnologia, cultura e a parte... Talentos, exato. Então, no dia a dia, todas as ações que o Inova promove buscam esses 5 valores, entregar de alguma forma esses 5 valores. Como a gente entrega isso, né, na prática? Através de 5 pilares, que são 5 linhas de, entre aspas, produtos. Né? A primeira delas é o coworking, então é aquele espaço físico, onde tem todo o suporte para a estrutura física de um empresário, de um empreendedor individual, né, onde ele não precisa se preocupar com banheiro, com facilities, segurança. Então já é um grande passo para o empreendedor ele não precisar ter uma estrutura física, né, e poder compartilhar daquilo. Você tá lá todos os dias, sabe como que facilita a vida do empreendedor não precisar, né, fazer estoque de papel higiênico, ou saber se a segurança está em dia, se pagou o boleto do alarme, né? Para mim, eu ia ficar 100% online, meu time online, porque cuidar dessas coisas do escritório, quando eu cheguei lá, falei, tá tudo pronto, café, não tem que fazer nada. Até aí eu topei ter um lugar físico, então ia ficar só online. É isso, então facilita muito, né, esse espaço físico, mas ele é um produto ali de atração, de entrada para todos os outros 4 pilares. Né? Então o segundo pilar é o pilar de educação e eventos, onde nós promovemos essa educação para criar consciência no associado. Porque através da consciência você entra no aspecto de mudanças. Né? A consciência ela é fundamental dentro desse contexto. Depois dessa jornada, né, com a consciência através da educação e dos eventos, nós temos programas de inovação. Esses programas de inovação eles são adaptados para o tamanho do negócio. Então nós temos o programa Acelera, que é um programa adaptado para o pequeno negócio, onde a gente vai trabalhar muito mais a cultura de inovação e a mentalidade do empreendedor. Tá? Mas temos também o programa de inovação aberta, que inclusive saiu recentemente, né, um estudo que aponta que a inovação aberta é um dos caminhos mais práticos para o médio e para o grande negócio praticar inovação. Né? Então, nós promovemos também o programa de inovação aberta para essas empresas através de parceiros. Né? Então, nós vamos no mercado, coletamos, né, as soluções que podem se adaptar a esses modelos de negócio, essas dores reais dessas grandes empresas, desses médios negócios, e entregamos através desses programas de inovação. Depois nós temos também as soluções. Né? Nós desenvolvemos um banco de soluções que é a soma, e aí a gente já entra muito no aspecto de ecossistema mesmo, né? Porque nós temos ali o banco de soluções da ACIP, que hoje já são mais de 40 produtos, né, para o empreendedor. Nós temos também os residentes sendo parte desse banco de soluções. Então, no dia a dia, chega alguém com uma necessidade, chega alguém com alguma ideia, com alguma coisa que a gente possa contribuir, nós temos os residentes lá e rola todo dia uma conexão diferente. Né? Nós temos também o banco de startups que nós estamos desenvolvendo, né, como teses principais. Varejo, que é grande parte da base de associados da CIP, mas também agro, porque nós estamos no coração do agro. Né? Um dos principais polos do agro do Brasil é Piracicaba. E junto disso também somamos com soluções de parceiros de outros ecossistemas. Então a visão é nunca ser escasso, sabe? É sempre ser colaborativo e trazer todo mundo para essa bolha, né? E furando outras bolhas também e somando isso. E no final de tudo isso, nós temos também as missões, onde a gente fura, né, essa bolha da ACIP, essas 4 paredes que nós temos lá, e vamos para outros ecossistemas, eventos, feiras, né, para consumir o que há de melhor desses ambientes, tendências, inovações também dentro desses ambientes. E também, com essa visão colaborativa, trazemos para o pessoal que não conseguiu ir
os insights. Então, todo mundo, de alguma forma, fica sabendo o que aconteceu dentro desses ambientes. Show. Posso... Claro. Isso que o William está falando, por exemplo, das missões, é bem bacana. Nós temos 3, assim, que a gente está mapeado. Então, a primeira que vai acontecer agora é o Anshan Talks, que é um super parceiro nosso, da Anshan, que vai acontecer em Campinas. Aliás, você vai, Muito né? obrigado pelo convite. Adorei. Nossa, para nós, excelente, porque no dia nós vamos estar numa missão de um programa de inovação lá no Cubo. Então, o InovaCip tem uma parceria lá com algumas empresas, algumas startups do Cubo, e a gente vai estar lá justamente para trabalhar um programa de inovação aberta com um dos nossos clientes. Nós temos a missão para o Brás, que nós vamos realizar para entender como é que funciona o Brás. Então, para o lojista é super importante. E para o Web Summit de Lisboa. Então, nós estamos indo para agora em novembro, né? O maior evento de inovação do mundo. E a gente tem todo um trabalho de curadoria junto com... Na verdade, quem faz a curadoria é o Oasis Lab, que é um dos nossos parceiros. E nós vamos, então, com uma galera lá para o Web Summit de Lisboa para coletar exatamente insights, ideias, ver o que está acontecendo. E aí, então, trazendo... por exemplo, nós fomos recentemente no Cubo, nós fomos recebidos pela Monkey, uma agência de marketing de inovação. Na verdade, eles atuam apenas com inovação. Então, é uma agência de marketing para inovação. E foi tão rico conversar com eles, entender a solução deles, que isso deu para a gente uma nova visão de como que, assim, o marketing, uma agência de marketing pode se posicionar e ajudar as empresas na área de inovação, propriamente dito, que é diferente de uma agência de marketing que atua com uma empresa de uma forma tradicional e normal e lindamente. Só que tem uma diferença aí, a agilidade, a forma, o jeito de falar. Então, assim, e ter ido lá e ter conversado com eles e ter feito aquela troca foi diferencial para a gente, inclusive, estar mudando o nosso modelo de negócio também dentro do InovaCip. Então, é muito rico, Lucas, isso. Não só de trazer os nossos parceiros, a gente tem vários parceiros incríveis para trazer para cá, e estamos trazendo, Varejo 180, o Oasis Lab, a gente tem o próprio ecossistema Inova, do Marcelo Veras e do Rasquilha, que está conosco, que a gente está rodando até o curso de conselheiros, tem a High Partner, que é uma Venture Capital focada em varejo, que está lá no Cubo, temos vários, Venture Hub, mas também sair e ir para fora é muito enriquecedor. Então, assim, tudo isso através do InovaCip para o pequeno e para o médio. Só colar lá, é só colar com a gente que a gente faz acontecer juntos. Não tenho dúvida. Eu acho que... E é muito... A gente já conversou um pouquinho sobre isso e até queria fazer essa relação, né? Quando a gente pensa em gestão de empresa, é um negócio mais quadradinho, é processo... previsível, você age, você tem uma ação, tem uma consequência direta, você consegue ter uma relação mais linear nas coisas. E como que é fazer gestão de um ambiente desses, de conexão, que as coisas vão acontecendo orgânicas, daí você provoca de um lado, reage no outro. Como que é essa vida de gestão do ambiente do InovaCip? Não tem um dia igual ao outro. É maravilhoso para quem gosta realmente de sempre mudanças e é uma aventura. Porque assim, a gente não controla quem vai estar lá, né? Então assim, do nada as pessoas podem chegar, as empresas que estão lá residentes, elas estão lá se relacionando com seus parceiros e clientes, elas estão trazendo pessoas lá. E chegam pessoas de diversos tipos, empresas de diversos portes, profissionais de diversas áreas. Então, começa por aí. Você nunca sabe quem você vai encontrar no dia, porque não está no seu controle isso. E é muito bom você trabalhar nesse ambiente, porque é muito enriquecedor. Bom, mas falando de uma forma prática, como que é a gestão? Nós precisamos ter um certo norte, aliás, temos que ter um norte, né? Então, como ecossistema de inovação, a gente sabe que um dos pilares fundamentais é a conexão. Então, nós miramos sempre nisso, uma conexão para a geração de negócios, para a geração de valor para os associados. Então, nós criamos os nossos processos e a gente fica atento, né, William, com sensibilidade total, para mapear essas conexões e fazê-las acontecer. Então, assim, isso faz com que a gente tenha que conhecer o maior número de pessoas e empresas, e aí a gente vai linkando, e sempre a pergunta... Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua dor hoje? Aí a pessoa fala, né? Minha dificuldade é isso, aquilo. Tá, e o que você tem para oferecer para esse ecossistema?
né? Aí ela fala também. E nisso a gente vai coletando essas informações e a gente vai sincronizando e conectando. Então, assim, fazer a gestão num ambiente desse é emocionante, é maravilhoso, né? Porque você sempre está lidando e conhecendo pessoas incríveis, mas tem o desafio realmente de, não é controlar, mas você organizar tudo isso que está acontecendo. De mensurar as coisas, né? Até para você saber onde que está... E para você mostrar o valor para as pessoas que estão interessadas em estar lá. Quais são os dados disso tudo, né? E contribuindo com isso, né? O livro Startup Enxuta fala sobre contabilidade para inovação. Né? Então, nosso desafio é mostrar dados que vão além do numérico ali, né? Então, conexões. Né? Pode ser que uma conexão gere uma junção ali de duas soluções ali, e a gente tem um unicórnio, né? Um unicórnio dentro de casa ali, do quintal nosso, né? Então, esse modelo de gestão, quando a Andiara me convidou para estar participando, né, desse projeto, fez muito sentido, porque, como ela comentou, um dia é diferente do outro, né? A gente não consegue sentar na mesa e falar, hoje eu vou fazer isso, isso e isso, e esticar essa régua para a semana toda. Porque eu acho que hoje mesmo, né? Hoje a gente já teve que reagendar uma reunião, porque surgiu um outro assunto, vamos tratar isso aqui agora, depois a gente trata o outro. Então isso que é legal, essa dinâmica, né? Essa velocidade com que as coisas acontecem e a forma com que a gente se adapta a isso, não no ponto de vista negativo, porque eu tô precisando me adaptar a isso, mas se moldar a esse ambiente vivo, a esse ecossistema vivo, né? Isso é importante, é um organismo vivo. E como organismo vivo, a gente tem que tomar cuidado para não deixá-lo infértil, vamos dizer, né? Porque ali na CIP, a CIP é um lugar extremamente fértil, né? Quando você chega lá para trabalhar com um certificado digital, para você conversar com a escola de negócios ou para você ver algum produto da própria CIP, você já encontra vários parceiros e várias pessoas. E ali, por si só, as conexões elas vão acontecendo. Então, de novo, o nosso desafio lá é mapear essas conexões, né? Identificar, assim, realmente como que a gente pode gerar valor um para o outro para gerar esse dado, né? Então, assim, porque a empresa chega e fala assim, eu quero estar aí, mas quantas pessoas passam aí por dia? Eu quero estar aí, mas quantos negócios vocês estão gerando? Quantas conexões vocês têm aí? Então, a gente precisa ter esses números para realmente mostrar. O livro Startup Enxuta, ele é um manual, acho que é fantástico. Eu li esse livro umas 3, 4 vezes. Depois que eu descobri ele, eu falei, nossa, eu pensava errado, fazia errado, agia errado. Depois que você entende que inovar é você testar, medir e encontrar o caminho. Não é um caminho dado, né? E o caso de vocês é muito isso, porque como é organismo vivo, as coisas vão acontecendo e vocês vão se adaptando. Não é reação. É muito mais você propor algo que gere um novo movimento, imagino. Posso contar uma coisa interessante sobre isso? Quando nós inauguramos o Inova CIP, é um case bem bacana. Nós falamos assim, como que é um hub de inovação, né? Então, nós fomos lá no mercado, vimos como que é a estrutura de um hub de inovação, Lucas, e trouxemos o modelo do hub de inovação para a CIP, né? E rodamos 3 meses. E não funcionou. No começo, cara, imagina isso, seguir que a loucura. Metodologia, cartilha. By the book, lindo, né? Vamos estrutura de Cubo, Nova Bra, né? O antigo garage aqui, de Piracicaba. E não funcionou, mas por que não funcionou? E aí, e muita reflexão e discussão ali com a diretoria, assim, no sentido de discussão construtiva, né? A gente percebe o seguinte, que quando vamos falar de inovação, nós precisamos também inovar, né? Então, assim, fazer um copia e cola de hubs de inovação não é nada inovador, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar com essa questão. Qual vai ser o diferencial do InovaCIP? E considerando que o InovaCIP, ele já nasce num ecossistema que tem mais de 7.300 empresas associadas. Então, já temos um público ali.
que é um público que muitas vezes não está familiarizado com o termo inovação. Por quê? Porque hoje ele está tendo dificuldade, ele está abrindo a loja dele, o comércio dele, o funcionário não veio, o colaborador não veio, o fornecedor não vai entregar em tempo. Como que lida com isso no dia a dia? Vai falar de inovação com todos esses problemas? Então, quando nós começamos, nós quisemos, vamos construir o melhor hub de inovação de uma associação comercial. Não funcionou desse jeito. Então, aí nós aprendemos, né? E a gente já pivotou no 3º mês, né? Lindo isso, amo isso. Porque aí a gente, peraí, vamos organizar a comunidade, vamos estabelecer nossos nortes de trabalhar as conexões e vamos sentir. E aí a gente mede, anda... Todo mês a gente senta e fala o que funcionou, o que não funcionou, como a gente conseguiu comunicar, o que a gente não conseguiu comunicar. Então, é essa aventura, né? Então, assim, tem o By the Book. Até recentemente eu fui convidada para um outro podcast para justamente perguntar, né? Como que a gente pode levar esse modelo de hub para outras associações comerciais. Não dá para ser by the book, né? E tem a cultura do local, né? Exato. Tem a forma de fazer, né? Piracicaba tem uma forma de fazer negócio. São Paulo é outra pegada. Eu trabalhei um tempão em São Paulo. São Paulo ninguém tá nem aí da sua família, de onde você veio, o que você faz. Os caras são muito mais pragmáticos. O Cubo do Itaú, eu participei lá na época que eu tinha uma startup. Você chegava lá, tinha gente do mundo inteiro naquele lugar. Piracicaba tem um jeito diferente, então eu acho que realmente o desafio é adaptar essa cultura. E já é um trem que está rodando, né? Não é uma coisa que você está começando do zero. Você já tem aí um legado, a CIP tem mais de 70 anos. 70? 92. 92, olha que gafe, que vergonha, tinha que ter estudado mais. Uma jovem senhora. Uma jovem idade senhora. Da minha avó. A CIP é incrível, né? É um ecossistema, assim, extremamente pujante. Então... E vamos lá, vamos falar agora então. Quais são as dores que vocês enfrentam para conseguir atingir mais associados, trazer mais gente? O que vocês acham que tem que tracionar mais para a gente poder atingir mais pessoas e levar o Inova para mais associados? Qual que é a dor de vocês hoje? Vamos falar como que a gente pode ajudar o Inova a chegar em mais empresas. Eu acho que a dor nossa é a dor também de todas as demais empresas. É comunicação. Né, ter a atenção das pessoas para isso, porque hoje em dia a nossa atenção, assim, e agradeço muito quem está nos ouvindo, ou seja, está nos dando atenção nesse momento, né, porque a atenção é a coisa mais rara. Então, assim, nós temos muitas coisas legais lá, os próprios residentes, como vocês, têm valores incríveis para entregar para os empresários, mas como despertar a atenção num mundo exatamente muito cheio de informações? Eu vejo que essa é um dos maiores desafios. E o segundo é a questão do aculturamento da inovação mesmo, né? Então, talvez, e aí entra numa discussão que talvez a gente não deva usar tanto a palavra inovação, mas a gente possa entender que a própria conexão e geração de negócio já é por si só uma inovação, ela pode resultar numa inovação, e a gente transformar a linguagem, em vez de inovação, como conexões e gerações de negócio. Porque aí isso pode fazer sentido para o pequeno e para o médio, e ele se despertar para ter interesse de estar no lugar. Eu falo para todo mundo, né? A gente corre, mas ultimamente eu quero andar. Fazer reunião sem pressa, conhecer de fato outras pessoas, porque realmente o ritmo está tão acelerado que inovar não é pressa, né? Não. A gente tem que, às vezes, parar, refletir, olhar um pouco para dentro, olhar para o vizinho, olhar o que funciona, testar coisas novas. E se você faz as coisas correndo, acaba não dando certo, muitas vezes. Com esse volume todo, né, de informações, e o dia parece, né, as 24 horas que a gente tem hoje eram as mesmas há 30, 40 anos atrás. Eu tenho um pouco de dúvidas em relação a isso. Mas o volume de informações e de responsabilidades, né, trouxe essa sensação, né, de escassez de tempo, né? Mas eu vejo que a consciência e sobre tudo isso, né? Consciência sobre o estado atual nosso, e uma palavra-chave aí, a contemplação, é algo que a gente precisa começar a voltar a observar, sabe? No dia a dia, tanta coisa para resolver e tal, e a inovação ela não vai acontecer se antes eu não contemplar, se antes eu não parar e observar, né? Esse eu acredito que seja um dos principais desafios para a gente levar a inovação para o pequeno e médio.
Porque a gente está falando ali com o empreendedor, né, o pequeno empreendedor que está atrás do balcão e que ele faz tudo, né? Ele compra, ele vende, ele organiza estoque, ele gerencia equipe, ele paga equipe, ele manda nota fiscal para contabilidade. Alguns, às vezes, dependendo se for MEI, ele mesmo faz a contabilidade. Então, no dia a dia ali, falta tempo para contemplação, para ele olhar para o negócio dele ali e falar, nossa, eu acho que se eu colocar essa prateleira aqui vai ficar melhor. Nossa, se eu colocar uma maquininha de café vai ficar melhor o atendimento do meu cliente, né? Então, o desafio é esse, consciência e contemplação pro empreendedor. Nessa linha, aí para ser mais prático, a gente trabalha com o conceito da ambidestria, né? Que nós precisamos fazer hoje, bem feito o que precisa ser feito hoje, então eu preciso abrir a loja, preciso pagar os funcionários, eu preciso atender os clientes, pagar a equipe, preciso trabalhar a gestão da equipe hoje e tal. Mas eu não posso deixar de olhar para frente, que entra essa questão da contemplação, né? No sentido de, deixa eu entender o meu negócio hoje, deixa eu entender qual é o cenário, quais são as tendências que se tem, e tem estudos fortes e bons estudos, e a gente tem profissionais aqui em Piracicaba e fora de Piracicaba que tem know-how para falar sobre tendências. Quais são as tendências futuras que podem impactar o meu negócio? E aí, como que ele pode trabalhar essa contemplação, né? Estando lá, no ambiente do Inova. Saindo, então, né? Sai do dia a dia. Realmente, eu sei, cansaço, trabalho, família, academia. Vai lá, uma hora, escuta, conversa com alguém, entende o que está acontecendo. E quando você vai em um evento, sai da sua bolha, né? Eu acho que você já sai com um horizonte novo. E um desafio que eu vejo muitas vezes é quando você volta para o seu ambiente, você já voltou naquele turbilhão e você não colocou em prática nada. Tem um exemplo que eu escutei ontem, Lucas, que vale muito falar aqui, que inclusive hoje a gente tem um evento sobre isso, né? A gente vai trazer o evento Conexão China. E foi muito legal o depoimento do Alex, que é um dos diretores da CIP, mas é um empresário. Ele tem a loja Pica-Pau, né? De brinquedos. Uhum. E aí ele falou ontem um negócio para mim, porque a gente estava conversando como é que ia ser o evento hoje, e ele falou assim, Diara, sabe como começou essa questão de eu começar a importar da China? Porque ele vai levar o case dele, porque ele começou a importar da China e ele está mudando o modelo de negócio. Ele continua com a loja e tal, mas ele também está entrando agora para importações. E ele vai, inclusive, falar lá sobre ajudar os demais, enfim, quem queira começar a importar, quem quiser começar a importar, ele vai dar as dicas. Ele falou assim, sabe por que me levou, o que me levou a começar a importar? Não foi da noite pro dia, mas foi, frequentar a CIP, frequentar os eventos da CIP. Se traziam sempre palestras sobre inovação, tendências. Eu estava aqui, e é verdade, ele ia, sempre foi. Então, um pouquinho sempre, constantemente, né, consistentemente. Aí chega uma hora que acontece. É o que o William comentou, né? A questão do despertar da consciência, depois que você vê, não tem como desver. E aquele negócio vai ficar ruminando na sua cabeça, né? Vai ficar lá no subconsciente processando, vai ficar... Uma hora as coisas se encaixam muitas vezes. E eu vejo muitas vezes os empresários, como eles estão batidão na rotina, no dia a dia, o que eu percebo muitas vezes é qualquer feedback, qualquer situação, como eu estou na operação, bate em mim. Eu sou... Sim. O feedback do cliente é sobre mim. E eu não consigo ter um olhar de aprendizado para isso. Agora, quando eu me distancio, quando eu me coloco na posição do cliente, olhando para o meu negócio de fora, olhando no olhar de quem está entrando na minha loja, de quem está externo, aí é ponto de melhoria. Aí não me dói mais esse negócio. Mas esse nível de consciência tem que ser despertado aos poucos. Todo mundo fica aquele papinho, sai do operacional. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que em algumas coisas você vai ser 100% operacional sempre. Vendas, ninguém vai pensar em vendas melhor que você. A parte de inovação de produto, você vai continuar operacional, buscando o que está de tendência. A outras áreas você pode sair. Mas quando a gente vê esse papo de saia do operacional, que você... Para um negócio pequeno, não vai acontecer. Eu trabalhei muito tempo na Raiz e o Rubens Ometo é operacional. Quando fala de vendas, ele mexe no time. Quando tem que mudar a diretoria, ele vai lá e mexe. Ele muda o VP, muda a diretoria. Isso é operacional. E ele está lá, no nível super empresário, mas mesmo assim ele continua atuando no dia a dia. E muitas vezes o empresário está tão imerso nisso que sair um pouquinho
respirar, sair daquele ambiente. Eu não tenho dúvida que o evento do Congresso foi animal. Nossa, a gente já conversou um pouquinho. Nossa, participar aquela noite foi especial. Você sai pensando num monte de coisa e no dia seguinte você tem que pegar, priorizar o que você fez e tentar colocar em prática. Senão você só fica também colocando mais coisas na cabeça, imagina, né? Mas vamos lá. Na visão de vocês estão no ambiente, estão vendo tudo que está acontecendo. Quais são as grandes tendências no varejo? O que está por vir? O que vocês já mapearam? O que vocês estão percebendo que está acontecendo no mercado? Muda o que no comportamento do consumidor? Eu acho que a gente já teve uma mudança grande. Mas o que vocês estão enxergando que está por vir e que a gente deve se preparar para isso? IA, com certeza, né? Inteligência artificial cada vez mais intensa e mudando o dia a dia dos atendimentos, dos negócios. E aí a grande tendência que eu colocaria é a personalização, né? Por conta até dessa questão de IA, né? No sentido de... e aí os pequenos negócios têm muita vantagem em relação aos grandes, Sim. Né? Porque ele sabe o cliente que está entrando lá, ele conhece as pessoas, o comportamento delas, porque ele está lá presente e ele está vendo. E se ele realmente busca construir um relacionamento genuíno ali, essa é a grande vantagem. Então, assim, cada vez mais com a inteligência artificial, com tecnologia, com o volume de informações e tudo que está acontecendo no mundo, as pessoas estão sentindo falta umas das outras, de conexões verdadeiras e genuínas. Então, o negócio, independente do tamanho dele, ou pelo menos independente do segmento dele, se ele trabalhar a questão da personalização, ou seja, tem que ter um banco de dados para trabalhar a personalização, mas tem que ter a pessoa com a pessoa. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial, não importa o tamanho do seu negócio. Vamos ter que ser humanos. Cada vez mais trabalhar com seres humanos. Exato. Olhar no olho, sorriso, perguntar, né, se tá tudo bem, né? Esses dias aconteceu um negócio interessante. Eu perdi um amigo 2 semanas atrás e eu fui num restaurante, numa loja, na verdade, e eu fui comprar um vinho. E eu tava pegando vinho assim e tal, né? E eu até quero falar, foi o Pavanelli. Eu tava lá pegando vinho e o rapaz viu que eu tava um pouco nervosa. Ele falou, você tá bem? Aí eu falei, não, eu perdi uma pessoa hoje. E ele falou, poxa, eu também já perdi. Aí ele começou a contar um pouco dele e ele, na verdade, ele só quis me consolar aquele dia. E foi incrível. Olha só, me marcou. Me marcou. Então, foi pessoa para pessoa. Ele personalizou ali o atendimento, porque ele viu que eu estava um pouco nervosa, né? Você tá bem? Foi só essa pergunta que ele fez. Acolheu. Lindo. E eu acho que esse daí é uma questão muito... Cada vez mais a IA ajuda naquela parte. É um assistente. Ela ajuda a fazer o trabalho repetitivo, que é igual, que tem que fazer, não tem jeito. E cada vez mais a gente vai ter que ser humano, né? Porque é a parte que ela não faz, é o que tem que sobrar mais tempo pra gente fazer. E tem uma questão que eu acho que é muito legal, que você comentou do pequeno empresário. Há 50 anos atrás, acesso à tecnologia só as grandes tinham. Tinha uma barreira de acesso, grandes computadores, processamento de dados, era um negócio restrito para quem tinha realmente já um porte grande. Hoje essa barreira caiu. E eu acho que quem não consegue ver isso como uma oportunidade, possivelmente está colocando um tiro no pé. Porque IA já não é um negócio, é acessível, fazer um chatbot, fazer uma qualificação de clientes, fazer uma automação de atendimento, parte processual do dia a dia, tá fácil já, né? O que impede a turma, na opinião de vocês, além da correria do dia a dia, adotar isso? Eu acredito que o que impede adotar, volto de novo, né, ao ponto de vista da consciência. A consciência e a educação em cima disso tudo. São fundamentais para que o empreendedor ele olhe para isso e enxergue valor e adote aquilo para o negócio. Até aproveitando o que estava sendo, né, abordado aqui, a visão de ecossistema, né, a visão de ecossistemas para atendimento e para consolidar esse relacionamento com o cliente também são fundamentais nos dias de hoje. Hoje ninguém consegue fazer negócio sozinho mais.
E hoje você vê grandes empresas se tornando conglomerados ou então fechando parcerias, porque como a atenção está muito competida, né, você abrir um pouco mão do 100%, mas dividir o bolo com todo mundo começa a fazer mais sentido, né? Então eu vejo que trazer essa visão ecossistêmica, trazer parceiros que contribuem com essa visão e levar educação, consciência para o consumidor e para dentro do negócio são fundamentais para que haja possibilidade de adoção de inovações. E quando a gente fala de inovação até nesse ponto de vista para o pequeno negócio, não estamos falando de, pode ser sim, né, criar algo novo que ninguém nunca fez. Isso é top. Mas a gente sabe que a grande parte das inovações partem de ações que já existem, mas que você ainda não implementa, né? Então, adotar, testar e daquilo ter os aprendizados e criar algo novo a partir daquilo faz parte dessa jornada também, né? Eu acredito que esse seja o ponto-chave para... Eu, pessoalmente, quando eu montei uma startup lá atrás, eu cometi vários erros e um deles foi resolver uma dor que não existia. Imaginei uma dor, imaginei que o pessoal ia adorar a minha solução, gastei 6 meses desenvolvendo o produto, gastando dinheiro, gastando aquele... E quanto mais você desenvolve o seu produto imaginário, mais perfeito ele tem que ser, né? A sua cabeça vai criando que... Eu lembro que eu fazia funcionalidades que nunca ninguém apertou o botão para usar. E isso foi adiando muito esse processo de feedback. Primeiro, tem que ter uma dor, na minha visão, tem que ter uma dor real, tem que ter gente que de fato tem aquela dor para você testar e moldar a solução para elas. Quando estudei muito nessa época, Startup Enxuta foi um dos livros que bugou a minha cabeça. Depois que eu li a primeira vez, falei, nossa, eu já estou no meio do caminho, tudo errado, vou recomeçar, vou parar tudo. E ele tem algumas coisas da falácia do zero, né? De você ficar imaginando que você tem que começar ótimo. Mas na verdade você começa com o que tem. Tem uma frase que eu acho que é muito legal, que é: se no lançamento de algo você não está com vergonha, é porque você demorou demais desenvolvendo. E inovar, na verdade, você... vai lá, vai feio mesmo. Sim. Vai lá, testa. Atrai aquelas pessoas que se interessam já, que tem aquela dor. Traz elas para desenvolver o seu produto. O que eu vejo muitas vezes os empresários, na prática, eles têm um monte de opções, só que ficam com medo de colocar o pé na água, de começar pequeno. Vou queimar a minha marca, vou criar uma experiência ruim no consumidor. Mas, na verdade, se você começar pequenininho, testando uma coisa de cada vez, eu acredito que é o caminho mais suave para você ir inovando e criando essa cultura. Tem um case legal aqui em Piracicaba, que foi do meu antigo chefe, Marcelo Carvalho, né? Ele tem uma empresa chamada Milk Point Ventures, antiga AgriPoint, e esse é o segmento dele, né? De informações para pecuária, principalmente leiteira e tal. E quando começou o movimento de inovação aqui em Piracicaba, ele ficou curioso. Né? E aí ele conta, né, que ficou curioso e tal, e ele foi entender. Ele procurou uma pessoa, procurou outra, até que direcionaram ele para o Tomé. E aí ele foi sentar para conversar com o Tomé. O que está acontecendo? O que é esse negócio de inovação? O que está rolando? Coworking, sei lá o que é. E aí nessa conversa surgiu a sociedade deles, que eles acabaram fundando o Garage, né? Um dos maiores hubs e ecossistemas de inovação do agro do Brasil, que foi um dos pilares para impulsionar a Piracicaba, inclusive, como um ecossistema de inovação no Brasil e fora. Começou, e essa história me chama a atenção, porque assim, começou com uma curiosidade dele, e ele realmente, ele tem um negócio dele, ele poderia estar lá na operação que a gente estava falando e ser engolido pela operação, time, várias pessoas. Mas ele, por conta da curiosidade, que essa é uma característica fundamental em todos os profissionais, ele falou assim, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo ali. E aí ele tirou um pouquinho do tempo dele, ele foi tomar café com algumas pessoas para entender. E isso, enfim, no final das contas, eles venderam, né, o Garage para a PwC, que hoje tem lá o hub da PwC. Começou com uma curiosidade, com ele sair um pouco do escritório para tomar um café. Olha que incrível isso. E a história de Piracicaba, de gente da gente, né? Eu acho que é muito doido isso, porque ideia soma, né?
você nunca divide uma ideia, né? Se você compartilhou com alguém uma ideia, você trocou, você soma, né? É um processo que só tem ganho, não tem como você perder. Perdi a minha ideia, vão roubar a minha ideia. Não, você vai somando. Mas você tem que sair da zona de conforto, você tem que sair um pouco do seu escritório, você tem que ir em mais eventos, não tem jeito. Se ficar parado, vai ser engolido. Você tem que trabalhar com colaboração, você tem que fazer a conexão lá com a galera, você tem que conhecer outros hubs de inovação, você tem que tomar café com as pessoas, ouvir sobre diferentes assuntos. Isso sim, você vai perpetuar o seu negócio, seja ele qual for. Porque o modelo de negócio vai mudar, isso é fato. Porque as pessoas estão mudando, a sociedade muda. Agora, o seu negócio precisa se fechar, precisa acabar? Não necessariamente, se você estiver realmente aberto e adaptável a tudo que está acontecendo. Não, e eu acho que o varejo, né, que é um principal segmento de associados, ele já passou pelo baque da pandemia, né? A pandemia já criou um baque de fechar as lojas, de mudar o canal, o pessoal ir para o digital, acelerou muito esse digital. E quem passou por isso e ainda não entendeu que o jogo está mudando, que as coisas estão mudando mais rápidas e você tem... não consigo entender que outra mensagem tem que ter, né? Mais uma pandemia eu não quero, vamos evitar isso. Pelo amor de Deus. Mas vamos colocar entre aspas, né? Qual é a próxima, entre aspas, pandemia? Qual que é o próximo movimento, né? A própria... o Instituto Inova lá, né? Do Marcelo Veras, do Rasquilha, eles trabalham muito essa visão das tendências baseada em ciclos também. Né? Então, esses movimentos, eles de alguma forma, eles são mapeados. Não dá para ter uma precisão em cima de quando vai acontecer. Mas que vai acontecer um próximo movimento e as empresas elas precisam estar preparadas para essas... E serem ágeis para mudar a direção, né, é fundamental. Pode ser que aconteça mês que vem. E como os negócios mudam, né? E eu acho que, na minha visão, eu acho que também a gente vai viver um ambiente muito legal que acabou aquele negócio do único modelo. Eu acho que você tem que entender o que você quer para sua vida. Eu atendo empresários falando, não, para mim tá bom onde eu tô. Já é um desafio você se manter onde você tá, e se você não tá conseguindo se inovar para se manter, já é um desafio. Tem empresários que querem escalar. Tem empresário que quer dominar o mundo. Mas em todos eles, você precisa estar antenado com você, o que você quer no seu íntimo, aquela conversa interior que ninguém pode fazer por você, e conseguir externalizar aquilo. Eu acho que o mundo vai ficar mais legal porque vão ter várias formas de você atuar no mesmo segmento. Eu acho que não tem mais aquele modelo by the book. Não, olha, você vende seguro, é assim que se faz. Não, cara, tem um cara do seguro que faz assim, tem outro cara que faz assado, tem um cara que adquire pela internet, tem um cara que vai no network, tem um cara que vai em eventos, tem vários canais. Eu acho que isso é a diversidade do mundo. É escolher o jogo que você quer e se tornar bom naquilo. Porque também inovar, ficar pulando de galho em galho, não sai do lugar, né? Sim. Nível cada vez mais, você tem que ter um nível de jogo melhor para se manter numa autoridade com uma relevância. Não adianta você só ser um pouquinho de tudo. E essa é a minha visão, da minha cabecinha, que não quer dizer nada com verdade nenhuma, né? Exatamente. Até porque muitos produtos são desenvolvidos nem pela empresa, pela comunidade que consome da empresa, né? Exato. O relacionamento está muito mais com a marca do que com o produto. Então, e escutar a comunidade é muito importante, né? Tem empresa, a gente vê ali produtos que pivotaram porque a comunidade forçou o produto a pivotar, né? Sei lá, o próprio Slack é um exemplo, né? O Discord é um exemplo. Quem imaginaria que se tornariam essas ferramentas, essas soluções, mas que foram moldadas pela comunidade para ser daquele jeito, sabe? Então isso é muito legal, porque não fica restrito e se você ficar restrito somente ao que você acha que é legal, entra muito nesse case que você trouxe ali, né? Esse case de, entre aspas, fracasso, né? Pô, eu achei que era desse jeito e não era, né? Se soltasse talvez para a comunidade ali desenvolver... Não, eu depois que eu aprendi, eu gastei um dinheirão fazendo um site automatizado, com cadastro. Se eu tivesse aprendido só o WordPress e feito um cadastro, um formulário... Eu teria testado a minha ideia com muito mais rápido, gastando nada e aprendido mais rápido. Mas eu tive que aprender na prática. Depois que eu aprendi, ficou... Agora é mais fácil falar que engenheiro de obra pronta, né? Quando você olha o passado, parece linear, né? Quando você olha para o futuro, tá um pouco nebuloso. Mas, pessoal, voou o tempo. A gente já está estourando o tempo aqui. Vamos para o encerramento, senão a gente vai ficar batendo um papo aqui muito bom. Final do dia. Vamos lá.
Andiara, se você pudesse dar um conselho para você mesma, mais nova, 5, 10 anos atrás, qual seria? Seguir mais o coração e a intuição. Não ficar fazendo o que as pessoas realmente dizem que tem que fazer, mas seguir realmente o coração e a intuição. Eu acho que todas as vezes que eu fiz isso, nossa, fluiu super. E as vezes que eu não fiz, foi ruim. Não. Minha mãe sempre fala, minha mãe é psicóloga, ela fala, segue seu coração. E qual livro que todo mundo tem que ler? Todo empreendedor tem que ler. Tá, tem um livro bem bacana que é Dar e Receber, do Adam Grant, né? Independente de ser empreendedor, mas se você quer relacionar com gente, Dar e Receber, extremamente importante. É um livro que vale a pena. E é uma leitura deliciosa. E um hábito? Qual o hábito que você mudou a sua vida, que tornou você mais satisfeita hoje? Vai pra natureza. Vai pra natureza. Vai pra montanha, vai pro lago, vai pro rio. E você vai longe na natureza, né? Você vai. Patagônia. Eu vou de novo agora, inclusive, delícia. Vai pra natureza. Na verdade, a natureza é a nossa grande inspiração. Nós somos natureza, né? E ela é a grande inspiração. Inclusive, quanto mais você estuda sobre tecnologia e inovação, a fonte de inspiração é a natureza. Então, vai para a natureza. Ótimo. Uma ferramenta indispensável. Ferramenta. Os 2 ouvidos. Adorei. E tá pronta essa. Você não precisa pagar, não tem licença. 2 ouvidos. Show. E me fala, uma frase que você usa todo dia, que você gosta. Parece clichêzão, mas eu sempre acordo e falo... Hoje vai ser um bom dia. Show. É isso. Já foca do lado bom e... isso. A notícia ruim nem cola, né? Não. Quando você já começa com uma energia... O desafio que vier, eu vou conseguir lidar. Show. É isso. Muito bom. E pra você, William? Você já é mais novo, né, cara? Que conselho que você daria pra você mesmo de 5 anos atrás? Seja autêntico e aprenda a se relacionar com pessoas. Bom. É muito doido a gente falar que a gente tem que aprender a relacionar com pessoas, né? A gente é o bicho... Isso que fez o ser humano, né? Sim. Muito... E qual livro que todo mundo tem que ler? Eu falaria a Bíblia. Não só no ponto de vista de fé, mas no ponto de vista de sabedoria mesmo, né? Um livro milenar que tem conselhos tanto para a parte espiritual como também para a alma e também para o físico. E conversa muito com Dá para Receber, né? Exatamente. Então acho que esse livro é fundamental. E um hábito que mudou a sua vida? Um hábito que mudou minha vida, aprender a ouvir mais. A escutativa, né? A escutativa mudou minha vida. É muito legal, né? Escutar o outro, saber o que significa a palavra, você realmente se interessar. Não, é isso daí. O meu trabalho muda muito. Depois que eu aprendi essa habilidade, eu falei, não tem mais como você... E a habilidade de comunicar é muito mais você se adaptar ao outro do que o outro se adaptar a você, né? Eu acho que essa é fundamental. E a maturidade te leva a isso também, né? Porque no começo você quer falar e do nada você percebe que você tá se tornando chato do rolê, sabe? Então, aprender a escutar mais, eu acredito que mudou muito minha relação com as pessoas e meus momentos profissionais. Show, muito bom. E me fala uma coisa, ferramenta indispensável para a inovação. O que você não abre mão, que você usa hoje, que é fundamental? Ferramenta indispensável. Escuta ativa, né? Escutar as dores e talvez um Canvas. Canvas, modelo de negócio, Canvas de quadrantes. Isso, eu acho que traz clareza. Eu gosto muito de falar essa palavra, né? Clareza. Então o Canvas, ele é uma ferramenta que, estrategicamente falando, ela é simples, mas traz ali o que você está pensando sobre o negócio, né? E aí você começa a trazer os questionamentos, então acho que é fundamental. Quer criar um novo negócio, uma nova ideia, faz um Canvas ali rapidinho, vê se faz sentido, né? Show, não, eu acho que o Canvas é uma forma de você externalizar tudo aquilo que está dentro de você, né? Você põe no papel, post-it, vai brincando, não. Isso. E qual a expressão ou frase que você usa no seu dia a dia? Eu gosto muito de uma frase
que escutei de um amigo que trabalhou comigo, que é a transparência economiza o tempo de todo mundo. Essa é boa, essa eu não conhecia. Essa eu vou guardar para mim. A transparência economiza o tempo de todo mundo, então seja autêntico, né, nos relacionamentos, e dê muito mais do que receba. Acho que isso daí muda... O universo retribui, né? Exato, muda Entendi. tudo. E vamos lá, como que o pessoal acessa o Inova, como que entra em contato com vocês, qual que é o canal? Hoje o Inova está acessível nos canais digitais, né? Tem a própria CIP fisicamente, então quer conhecer Segundo o Inova? andar, Exatamente. só falar com a Juliana na recepção. Isso. Então vai na CIP, conversa com o pessoal ali da recepção, eles já direcionam você pro Inova, né? É um prazer receber todo mundo, então acho que é pra câmera ali, né? Então pessoal, vocês são bem-vindos ao Inova para conhecer a estrutura, bater um papo com a gente, riscar a mesa ali, né, da Copa, né, que ali sai muita Eles ideia. até emprestam a caneta para você riscar nos vidros, viu? Já esqueci a minha, eles emprestam, deixa rabiscar. Exatamente. E nos canais digitais, www.inovacip.com.br, lá vocês têm os eventos, tudo que a gente faz, né, um resumo de tudo que a gente faz. E também no Instagram, LinkedIn, @inovacip, você encontra a gente lá. Segue a gente lá. Muito obrigado pelo bate-papo. O tempo voou, já estouramos o tempo. Já. Deixa o pessoal do estúdio aqui nervoso. Mas muito obrigado, foi muito bom. O tema é ótimo e eu tenho certeza que se deixasse aqui a gente ficava mais algumas 8 horas conversando. Obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada por essa oportunidade da gente mostrar a CIP, o Inova CIP. Obrigada por você estar lá com a gente, por você acreditar, por você levar também toda a sua fartura, né, para esse ecossistema e contribuir. Então, nós também temos muita gratidão por você fazer parte disso tudo com a gente e nos ajudar a construir tudo isso. Obrigada. Muito obrigado a ambos e, pessoal, até o próximo episódio. Valeu!